Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre as rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a formação de cidades e as transformações do meio natural, caminhos de circulação e meio de transporte. Você conhece o pop-it? Esse brinquedo aqui? Dizem que ele é muito bom para aliviar o estresse. Além de super colorido, os pop-its, que são feitos de silicone, um material que é bem resistente, possuem várias bolinhas, que quando apertadas emitem um barulho, parecido com aqueles do plástico bolha, tipo pop. O nome pop-it é em inglês e quer dizer estale, ou seja, é um brinquedo de estalar bolinhas. Esse pop-it foi produzido em uma fábrica. Depois, ele deve ter ido para um depósito de uma distribuidora de brinquedos. Em seguida, para uma loja que vende brinquedos. E na loja foi vendido para alguém. E agora ele está aqui na nossa aula de hoje. Esse trajeto do pop-it é chamado rota comercial, dele e dos outros produtos. Essa sucessão de caminhos e locais de paradas usados para o transporte e comércio de cargas chama-se rota comercial. É o caminho por onde um produto, pode ser uma roupa, ou um brinquedo, ou um alimento, faz antes de chegar àquele que consome o produto. Você lembra do que estudamos sobre o surgimento do comércio? Pois é, destacamos que as práticas de comércio ocorriam entre grupos próximos. Com o tempo, esse comércio passou a ser feito para regiões bem distantes, ou pela terra ou pelo mar, dando início aí à expansão do comércio. Falando em rotas comerciais, um dos melhores exemplos de como elas foram importantes para a humanidade são os fenícios. Eles habitavam onde hoje é a costa do Líbano e parte da Síria. Aqui onde está aparecendo essa manchinha azulzinha ali, aquela região pintada de verde, com as 3 cidades em destaque ali. Ali é a Fenícia. A região ela era pouco favorável para a agricultura, e a leste haviam regiões montanhosas. Então, os fenícios aproveitaram para avançar para o mar Mediterrâneo e se dedicaram ao comércio. Essas linhas vermelhas que vocês estão vendo indicam as rotas comerciais dos fenícios. Observe o quanto eles avançaram sobre diversas regiões no mar Mediterrâneo, alcançando a Europa e a África. Você imagina como os fenícios alcançaram essas rotas? Pela marcação, você pode até pensar que eles foram pelo litoral à beira-mar. Mas não, eles foram navegando. Olha essa representação esculpida em pedra, pelos próprios fenícios de uma embarcação usada por eles para realizar o comércio de vários produtos. O nome dessa embarcação era galé. Esse tipo de embarcação pode ser movida a remos e velas. Foram muito usados por diversos outros povos do Mediterrâneo, como gregos, cretenses e malteses. Aí a gente mostra vários exemplos de galés. Através das galés, os fenícios comercializavam vários produtos. Os principais eram vinho, azeite, madeira, tecidos, artesanato, perfumes e joias. Ao longo do caminho, os fenícios fundaram várias colônias comerciais, onde lá obtinham matérias-primas para comercializar. Está vendo essas moedinhas, né? Elas são moedas fenícias. Você lembra que a equivalência de valor de produtos acabou dando origem às moedas? Pois bem, os fenícios tinham as suas moedas para facilitar o seu comércio. Por isso é sempre bom lembrar das aulas anteriores. Observe essas áreas no mapa em amarelo. Consegue observar? Pois é, elas representam onde chegou a ser usado o idioma fenício. Esta área marcada aqui é a Fenícia. A gente lembrando das rotas dos fenícios, vários lugares ali pelo mar Mediterrâneo chegaram a falar o idioma fenício. Nessas viagens, os fenícios difundiram sua cultura e o seu idioma, e isso facilitava muito na comunicação e no comércio.
Eles contribuíram para a disseminação de várias línguas, costumes e culturas dos povos com quem mantinham contato. Além do mais, esse comércio colaborou para o desenvolvimento de várias sociedades na região do Mar Mediterrâneo. E com o passar do tempo, diferentes povos começaram a disputar a liderança do comércio naquela região. O comércio se tornou uma atividade necessária, mas ao mesmo tempo produziu conflitos políticos e sociais. Nesse sentido, as rotas foram se expandindo. E falando em expansão, você já ouviu falar em Rota da Seda? Essa foi uma das mais importantes rotas comerciais do mundo. Mas você sabe o que é seda? É esse tecido aqui atrás de mim. Ela é uma fibra utilizada na produção de tecidos muito finos e muito bonitos. Desde lá do antigo Império Chinês, se usava bastante a seda. E a China, como grande produtora desse tecido e com a expansão das relações comerciais, começou a vender para diversas regiões bem distantes, como a Pérsia e o Mediterrâneo. O sistema de caravanas para levar esse e os outros produtos para a Europa foi chamado de Rota da Seda. Nesse mapa, nós vemos a Rota da Seda. Ela ligava o Império Chinês ao Império Romano. As linhas em azul representam as rotas marítimas, que eram nos mares. A de verde, bem ali no Egito, representa a rota fluvial, que era usada no rio Nilo. E de vermelho, as rotas terrestres, que eram por terra. Hoje, pode parecer fácil traçar uma rota, mas antigamente isso era bem complicado. Para escolher uma rota, era necessário levar em conta a situação política e econômica das áreas a serem atravessadas, o meio de transporte utilizado pelos viajantes, além das habilidades e conhecimentos em geografia, como o relevo, o clima e a localização, e entre outros. Imagine agora a seguinte situação. Joãozinho soube de um tesouro numa região desconhecida. O que ele sabe foi dito por um amigo que já tinha feito esse caminho e deixou registrado em cartas para que Joãozinho pudesse chegar ao tesouro. Vamos acompanhar a rota que Joãozinho fez para chegar ao tesouro. A primeira pista diz: avance à frente até a lagoa. Então Joãozinho vai fazer essa rota. Chegando à lagoa, a próxima pista: pegue o caminho à direita da lagoa e siga em frente até a montanha. Ou seja, ele vai virar à direita e vai seguir. Mas, ele viu um outro caminho ali, mas ele vai seguir o caminho que ele já tinha lido na pista. Se ele seguisse, tinha o leão ali que podia pegar ele. Joãozinho foi seguindo ali, então, até chegar à montanha novamente. Ok, chegando lá, a próxima pista diz: avistou a montanha, então vire à esquerda e siga direto pela ponte. Joãozinho virou à sua esquerda e seguiu direto pela ponte. Chegando lá, após a ponte, diz assim: após a ponte, dobre à direita e siga até o monte. Muito bem, tem muita montanha, florestas e lagoas nesse caminho, não é? Aí, Joãozinho vai ler a última pista. Dobre à esquerda do monte e encontre as últimas árvores do caminho. Então, o que Joãozinho fez? Foi caminhando. Olha, mais um caminho que ele poderia ter trocado, ó. Mas se ele fosse continuar, talvez ele encontrasse outro leão no caminho. Melhor passar direto, melhor seguir a pista. E ele foi até as últimas árvores e conseguiu encontrar o tesouro. Parabéns, Joãozinho, bora dividir esse tesouro aí, né? Com essas informações em mãos, era possível ir para qualquer lugar e escolher as rotas futuras, conhecendo assim os caminhos, os obstáculos, evitando rios, animais selvagens, montanhas. Mas é importante dizer que registros como esse, deixado para Joãozinho, são até hoje importantes, pois ajudam muito na nossa orientação espacial. Acabamos de ver naquele mapa que a Rota da Seda utilizou trajetos pelo mar e por terra, não foi? Mas você pode estar se perguntando nesse momento: como é que eles faziam o transporte por terra? Não havia caminhões, carros, trens. Como era feito isso? Será que eles seguiram a pé como o Joãozinho? Qual caminho que eles utilizaram? O historiador Heródoto disse uma vez assim:
Não há nada no mundo que viaje mais rápido que esses mensageiros persas. Não há ninguém no mundo capaz de percorrer um itinerário mais rapidamente do que estes mensageiros, graças ao hábil sistema persa. Heródoto estava falando sobre a Estrada Real Persa. Essa estrada ela foi construída a mando do rei da Pérsia, Dário I, para facilitar a comunicação e, consequentemente, o comércio. Trechos dessa estrada foram utilizados pela Rota da Seda. As estradas elas acabaram facilitando o transporte terrestre, mas nem todos os lugares tinham estradas. Além do mais, é importante lembrar de como elas eram carregadas, as cargas. Antigamente, o próprio homem, quando era nômade, carregava as suas cargas. Com a sedentarização e o início da domesticação de animais, o homem começa a usar o lombo desses animais para carregar as suas cargas. Podemos dizer que o referido lombo é a costa dos animais, tá? E com a invenção da roda surgem as carroças, que seriam puxadas pelos animais, como forma de carregamento de cargas. Você já ouviu falar em caravana? Se você respondeu que é um grupo de pessoas se reunindo para ir a algum lugar, está de parabéns. Naquela época se referia a um grupo de mercadores e viajantes que viajavam pelo deserto. As rotas comerciais utilizavam as caravanas para vender seus produtos. Para ajudar essas caravanas, na Estrada Real Persa foram edificados um tipo de pousada, como esse aqui do lado, os caravassarai, que serviram como um lugar para comerciantes descansarem durante as suas viagens comerciais. Era um tipo de hospedaria ou de hotel. Conseguiu identificar a importância desses caminhos terrestres e aquáticos para a dinâmica da vida comercial? Eu espero que sim. Então, vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à nossa atividade 1. É uma sucessão de caminhos e locais de parada usados para os transporte e comércio de cargas. Essa afirmação se refere: alternativa A transporte marítimo, alternativa B, produção de seda, alternativa D, os caravassarai, alternativa D, rota comercial. E aí, a sucessão de caminhos e locais de parada usados para o transporte e comércio de cargas. Isso está se referindo à alternativa correta, letra D, a rota comercial. É aquele caminho que o produto faz da sua fabricação até o consumidor. Acertou essa? Parabéns! Vamos à atividade 2. Um tipo de embarcação que pode ser movido a remos e velas. Foi muito usado por diversos povos do Mediterrâneo, como fenícios, gregos, cretenses. Isso contribuiu muito para o desenvolvimento do comércio e das civilizações mediterrâneas. A que tipo de embarcação estamos nos referindo? A dica está embaixo na imagem. Ó. Alternativa A, juncos. Alternativa B, canoas. Alternativa C, galés. E alternativa D, caravelas. Lembrando da nossa aula de hoje, qual é essa embarcação que você está vendo aí a imagem? A alternativa correta é a letra C, galés. Acertou? Parabéns! Vamos à atividade 3. As caravanas foram muito importantes para o desenvolvimento do comércio com outras regiões. Acerca das caravanas, assinale a opção incorreta. Alternativa A. As caravanas são um grupo de pessoas se reunindo para ir a certo lugar. Alternativa B. As caravanas se referem a grupos de mercadores e viajantes que viajam pelo deserto. Alternativa C. Os caravassarais serviram como um lugar para comerciantes descansarem durante suas viagens. Alternativa D. As rotas comerciais eram realizadas apenas em caravanas, com comerciantes e as cargas. E aí, qual será a única alternativa incorreta a respeito das caravanas?
Se você acompanhou a nossa aula de hoje, com certeza você vai acertar essa. A única que não condiz a respeito das caravanas é a letra D. As rotas comerciais eram realizadas apenas em caravanas, o que não é verdade. Com comerciantes e cargas, há várias formas de fazer a rota comerciais. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, começamos a falar sobre as rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a formação de cidades e as transformações do meio natural, com foco nos caminhos de circulação e meios de transporte. Nesse sentido, falamos sobre as rotas comerciais, que são a sucessão de caminhos e locais de parada, usados para o transporte e comércio. Com a expansão do comércio, os produtos começaram a ser vendidos para outras regiões. Um povo que se destacou nisso foram os fenícios, que conseguiram alcançar o comércio com diversas regiões do mar Mediterrâneo. O principal meio para isso foram as galés, um tipo de embarcação movida a remos. E isso também ajudou a espalhar um pouco da sua cultura com outros povos e também disseminar outras culturas. Com o passar do tempo, o comércio também virou objeto de conflitos, o que contribuiu para o surgimento de novas rotas, como a Rota da Seda. Uma forma de se locomover com as mercadorias era através das caravanas, compostas por mercadores que utilizavam animais para carregar seus produtos. Para conhecer os impactos das rotas comerciais na formação das cidades e na transformação do meio natural, é importante que identifiquemos esses caminhos de circulação de pessoas e produtos para aí entendermos a dinâmica da vida comercial. E aí, aprendeu bastante com a nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Mas tem mais uma coisinha. Essa história não acaba aqui. Você pode conhecer ainda mais sobre esse assunto. Que tal procurar mais sobre ele? Afinal, é muito bom conhecer a história da humanidade. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.